Agora nós temos a inibição acompetitiva, a inibição incompetitiva, a inibição sem competição. Sobre os inibidores, nós temos aqui, vamos lá. Esse tipo de inibidores ligam-se a um sítio separado da enzima, mas ligam-se apenas ao complexo enzima-substrato, formando o complexo enzima-substrato-inibidor, que não é convertido em produto. Então aqui está o esquema, né? Você tem um sítio ativo na enzima em que o substrato se liga, e na presença desse inibidor, ele se liga a um outro sítio ativo aqui no complexo enzima-substrato, formando o complexo enzima-substrato-inibidor. Bom, a solução do estado estacionário aqui resulta nessa equação de Michaelis e Menten. Aqui você tem o alfa'. Esse alfa' obviamente vai ser 1 quando a concentração do inibidor for 0. E linearizando, você tem aqui a equação de Lineweaver-Burke. E o que dá para ver nesse caso é que o aumento na concentração do inibidor resulta num aumento no coeficiente linear, como a gente vê aqui para diferentes concentrações desse tipo de inibidor. O que tem nessa frase aqui? Os inibidores não competitivos ligam-se a um sítio separado, mas ligam-se apenas ao complexo enzima-substrato. Então, esta KI', aqui, KI', é uma constante de equilíbrio para a ligação do inibidor ao complexo enzima-substrato. Vejamos, agora que nós temos a equação aqui, antes de resolver os problemas, eu vou também deduzir estas duas expressões aqui, né? Então eu vou tentar fazer isso de maneira mais objetiva do que eu fiz para a inibição competitiva. Então vamos lá, se você quiser acompanhar. Então nós temos aqui a enzima que reage com o substrato para formar o complexo enzima-substrato. Este vai dar origem ao produto, liberando a enzima livre. E aí você tem aqui a K1, K1', K2. Bom, na presença desse inibidor, então esse inibidor se liga ao complexo enzima-substrato, para formar o complexo enzima-substrato-inibidor. Que, aliás, eu posso aproveitar esse espacinho aqui e escrever a constante de equilíbrio aqui. Então vamos fazer uma cerquinha aqui, né? No mecanismo, a constante KI' para esse tipo de inibição vai ser concentração do complexo enzima-substrato vezes a concentração do inibidor sobre a concentração do complexo enzima-substrato-inibidor, como se fosse uma constante de instabilidade para esse complexo. E aqui eu já posso colocar aqui a concentração do complexo enzima-substrato-inibidor, que vai ser igual a KI', que multiplica a concentração do complexo enzima-substrato, que multiplica a concentração do inibidor. Então vamos buscar a solução de estado estacionário para a equação de Michaelis e Menten. Então você tem assim, velocidade da reação é igual a velocidade de formação do produto. E aí a gente tem que buscar a solução de estado estacionário para a concentração do complexo enzima-substrato. Então, o complexo enzima-substrato ele é formado na primeira etapa com a velocidade K1, concentração do substrato, concentração da enzima livre, e ele é decomposto na etapa inversa aqui, K1', concentração do complexo enzima-substrato, e também na última etapa aqui, onde ele se decompõe no produto, liberando a enzima livre. Isso aqui igual a 0, né? Estado estacionário. A concentração da enzima livre é algo difícil de determinar, mas você tem aqui a concentração total da enzima. Então a enzima vai estar
ou na forma de enzima livre, ou na forma de complexo enzima-substrato, ou na forma do complexo enzima-substrato-inibidor. Então, você tem aqui concentração da enzima livre igual concentração, ou melhor, concentração da enzima inicial igual concentração da enzima livre mais concentração do complexo enzima-substrato, mais essa expressão aqui para a... Aliás, o K1 aqui, ou a constante aqui, está no denominador, né? Deixa eu colocar aqui. É isso aí, né? Então, substituindo aqui, concentração do complexo enzima-substrato, concentração do inibidor sobre Ki. Melhorando esta expressão, concentração total da enzima igual concentração da enzima livre mais concentração do complexo enzima-substrato 1 mais aqui ficou meio... Deixa eu apartar aqui com um tracinho, ó. Vou colocar um tracinho aqui para não ficar muito bagunçado. Aqui eu tenho concentração do inibidor sobre Ki. Isso aqui é o alfa linha, né? Logo, a concentração da enzima livre vai ser igual concentração inicial da enzima menos concentração do complexo enzima-substrato, que multiplica o alfa. E isto eu vou substituir justamente aqui. Então, vejamos como vai ficar isto. Vai ficar então... aqui não, desculpe. Substituo aqui. Então, você tem aqui K1, concentração do substrato, que multiplica por concentração inicial da enzima, menos concentração do complexo enzima-substrato, que multiplica pelo alfa, menos K1', concentração do complexo enzima-substrato, menos K2, concentração do complexo enzima-substrato. Então, nós temos que fazer a algebrazinha. Deixe-me pensar aqui. Acho que vou ser mais objetivo e pular uma etapa aqui. Então, eu teria isso aqui, ó. K1, concentração inicial da enzima, concentração do substrato, igual a concentração do complexo enzima-substrato, que multiplica por K1, concentração do substrato, alfa linha, mais K1' mais K2, dividindo os dois lados por K1, né? Então aqui por K1, e aqui se dividir também por K1, vai resultar aqui na concentração do complexo enzima-substrato, como sendo, deixa eu pensar, concentração inicial da enzima, concentração do substrato sobre Km, mais alfa, concentração do substrato. Bom, então, isto, agora sim, nós substituímos aqui, de modo que a velocidade, deixa eu mudar de cor aqui, para não ficar muito bagunçado, velocidade vai ser igual K2, concentração inicial da enzima, concentração do substrato sobre Km, mais alfa, concentração do substrato. Escrevendo da forma como a gente está mais acostumado, né? Velocidade inicial igual velocidade inicial máxima, que é isto aqui,
concentração inicial do substrato sobre Km mais alfa, concentração inicial do substrato. Linearizando, 1 sobre V0 igual, deixa-me pensar, alfa sobre V0 máximo mais Km sobre V0 máximo, que multiplica por 1 sobre a concentração inicial do substrato. Então, alfa está aqui no B, né? Então, aumenta o alfa, aumenta o B, né? Como a gente... Alfa, na verdade, não é o alfa, é o alfa linha. É alfa linha aqui. E no mais, é isso aí para esse tipo de inibição. E daqui a pouco a gente vai fazer uma videoaula sobre inibição mista.